Vamos orar, vamos falar com o papai. Redenção, diga, redenção do corpo. Redenção do corpo. Espírito Santo, tu tens liberdade em mim, porque o meu corpo é teu, é tua morada, é tua habitação. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque fui comprado pelo sangue de Cristo, e agora eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu retornei ao meu Pai espiritual. Agora é Ele que me ensina, Ele que me conduz, Ele que me guia, Ele que me fala, Ele que me fortalece. Ele fortalece a minha alma, minha mente. Ele me dá um novo sentimento, uma nova mentalidade. Obrigado, Deus. Paralisamos todo e qualquer pensamento, chamamos de fortalezas, chamamos de sofismas, chamamos os pensamentos de altivezes que se levantem contra a verdade de Deus, e nos submetemos totalmente às tuas revelações, Senhor. Revela-te ao nosso espírito, o teu coração, Deus, em nome de Jesus. E os filhos que serão arrebatados, digam amém. Quantos crerem nisso? Quantos creem assim? Jesus volta, hein? Mais do que nunca estamos vivendo os últimos tempos. Obrigado, meu cooperador. Redenção do nosso corpo. Diga, redenção. Redenção, salvação, remissão, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um prazer quando Deus revelou para ele uma das suas maiores alegrias era chegar enviando suas cartas e levar algo que a gente precisa todos os dias, que se chama consolo. Todos nós, você pode ser a pessoa mais dura, mais invocada, mais firme, mais madura, mas tem dia que você precisa de um consolo. Então o apóstolo Paulo, ele gostava muito ao ponto de enviar cartas consolando o povo de Deus com promessas, com expectativa de algo que viria no decorrer do tempo. E uma das palavras que Paulo usou para consolar foi a palavra da vinda de um Senhor, da vinda do nosso Senhor. Porque ele percebia, quando ele escreve para a igreja de Roma, no capítulo 8, você leu comigo, mas se você ler do versículo 1, leia o versículo 1, Paulo diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas têm uma mentalidade do Espírito, ou seja, anda no Espírito. Os nossos problemas é a nossa mentalidade. Paulo, no versículo 6, você corre um pouquinho para baixo, Romanos 8, 6, ele diz, na minha Bíblia diz assim, porque a mentalidade carnal, na outra Bíblia diz assim, porque o pendor da carne, em algumas Bíblias diz, a mentalidade carnal, ela é morte. E na outra Bíblia diz, o pendor da carne dá para a morte. Pendor, ou seja, mentalidade da carne, dá para a morte. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. O que Deus quer nos proporcionar nesses tempos é uma mentalidade espiritual. Diga, eu sou um espírito. Eu sou governado por um reino espiritual. Diga, o que governa a minha vida é espiritual. Diga, é espiritual. Irmãos, nós somos
estamos aguardando a redenção do nosso corpo, mas nós somos seres espirituais. E precisamos aguardar por algo de Deus espirituais. Precisamos experimentar. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor, e ele dizia o seguinte, falando da história de Israel, da saída do povo de Israel, da tirada, Deus tirando o povo do Egito, que eles rodaram durante 40 anos, dentro do deserto, caminhando para lá, para cá, às vezes eles passavam no mesmo lugar, e Deus fez isso com eles, para mostrar uma coisa natural, para mostrar o sobrenatural. O que tinha a ver com o sobrenatural na vida desse povo que caminhou 40 anos? Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis, que diz que o sapato não envelheceu. Quem é que já leu isso? Que as roupas não se rasgaram, que não havia nenhum doente, não havia nenhum necessitado, não havia... Então, o que aconteceu? Aquele povo que sai do Egito, do deserto, do Egito, né, e é tirado por Deus. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino. Então Deus nos tirou, então Deus tem responsabilidade com a nossa vida. Mas vai depender muito de como, para que lado eu estou inclinado. A minha mentalidade é carnal ou a minha mentalidade é espiritual? Se a minha mentalidade é carnal, eu não consigo ver o espiritual. Mas se a minha mentalidade é espiritual, eu vou ver e viver o espiritual aqui. Porque aquele povo, sem conhecer o que a gente conhece, viveu o espiritual de Deus. Você imagina um garoto, diz a Bíblia que eles rodaram quantos anos no deserto? Imagine um garoto que saiu do deserto com 10 anos, do Egito com 10 anos, rodou durante 40 anos, esse garoto virou um homem de 50 anos, e diz que o sapato que ele vestia com 10 anos, esticou, e ele ficou com o sapato até os 50 anos. Isso é coisa natural ou é coisa espiritual? Então você precisa e eu precisamos passarmos a experimentar o espiritual, mesmo tendo uma natureza humana, mesmo tendo uma carne, que ela é inimiga do espiritual, ela é incrédula. Já houve várias tentativas de dizer que o povo, quando passou naquela água que eles andaram e não se afogaram, os estudiosos, alguns dizem que aquele lugar, naquela época, a água ficava meio metro só, e por isso que eles passaram. Alguém já ouviu falar dessa história? Quem já ouviu? Ah, já ouviu? Mas não precisa nem você falar, eu discordo. A Bíblia diz, se o problema é o povo ter passado com meio metro da água, tudo bem, ninguém se afoga em meio metro. Mas o problema foi que os egípcios também passaram no mesmo lugar e se afogaram. Morreram todos, e ninguém se afoga em meio metro. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o mundo espiritual existe. E nós somos pessoas espirituais e precisamos sermos guiados por ele. Por esse reino que você não vê. O que a gente vê aqui? Cadeiras. O que a gente vê aqui? Lâmpadas, ar-condicionado, pessoas. Então, se você estiver, como Paulo falou, com a mentalidade carnal, quem estava no deserto com mentalidade carnal, se assustou, né? Você vê, Deus em Cristo fala para Pedro, Pedro, vamos pagar imposto, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, e agora? Vai fazer o quê? Vai lá no rio, joga o anzol, puxa um peixe, e dentro do peixe vai estar o dinheiro para pagar o imposto. Isto é espiritual. Se Deus tomando conta do seu povo, e é isto que Ele quer fazer conosco. Ele quer cuidar da nossa vida, mas infelizmente a gente, com a nossa lógica, com o nosso raciocínio humano, com a nossa mentalidade carnal,
Estamos só olhando o natural, e quando você olha o natural, você reage como o natural. E se você reage com a mentalidade carnal, você reage para a morte, que Paulo falou, Romanos 8:6, ele diz, porque a mentalidade carnal, ou os que se inclinam na carne, eles se inclinam para onde? Para a morte. Não é a morte física, é a morte de você não ver o espiritual. Deus quer manifestar o espiritual, mas a gente fica tão preso ao humano que a gente não consegue ver. Como é que pode? O povo passou, não morreu. O outro passaram, se afogaram todos. O que é isso? Pedro anda na água, vem, se é tu, Senhor, manda que eu vá. Pedro, espiritual, começou a caminhar. Aí ele foi usar os 5 sentidos, um dos 5 sentidos humanos. Ele usou o quê? Os olhos, que é um sentido humano, e os ouvidos para ouvir o barulho do vento. Então, quando ele usou o humano, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Enquanto ele estava andando com o espiritual, ele não afundou, ele só afundou quando ele foi usar a sua mentalidade humana. E é assim que a gente perde nessa terra. Porque a gente fica olhando as circunstâncias, fica olhando os problemas, fica olhando o tamanho dos gigantes. Davi não olhou o tamanho dos gigantes. Todo mundo de Israel, os soldados, o rei, os gladiadores, os que protegiam o rei, falaram, ele é um gigante, Golias. Davi olhou e falou, é um incircunciso que não vale nada. Mas o cara era um gigante, Golias. Mas quando você está no espírito, você sabe que Deus te guia, que Deus cuida de você, que Deus, diz a Bíblia que ele vai na frente. Ele vai na frente. Lá no passado, ele ia numa coluna de fogo, para não matar o povo de frio. E durante o dia, ele cobria o sol, para não matar o povo do calor. Isso é o quê? É espiritual. É isto que nós precisamos de experimentar. Mas pastor, o senhor sabe, a nossa carne. Então, quando Paulo falou Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne. Diga assim, não andam segundo a carne. Porque quando nós andamos segundo a carne, nós nos reprovamos. Quantas vezes você se reprova? E quando nós nos reprovamos, nós nos colocamos na posição do próprio Deus. Se eu me reprovo, eu tenho para mim que Deus também me reprovou. E se Deus me reprovou, eu vou ficar carente de Deus. Por isso que ele falou, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo começa essa carta de Romanos 8 dizendo que não há condenação, e ele termina essa carta dizendo o que, pastor? 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vou ler na outra Bíblia aqui, ó. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, primeiro ele começa dizendo que nada nos separa, que nenhuma condenação, e ele termina, nada nos separa. Nenhuma condenação e nada nos separa. Repete isso, é bom, amado. Diga, nenhuma condenação e nada me separa. O apóstolo Paulo que falou isso. Falou, não há nenhuma condenação, e ele termina, nada vai me separar. Nada me separa. Indo aqui para Romanos 23, ele disse, e não só ela, mas nós mesmos também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção,
a saber, a redenção do nosso corpo, a salvação do nosso corpo, redimir o nosso corpo, transformar o nosso corpo. Às vezes nós ficamos esperando pelo espiritual só quando Cristo transformar o nosso corpo. Irmãos, homens, Elias orou, Deus desceu fogo. Josué orou, sol parou. Moisés tocou nas águas, mar se abriu. O corpo de Eliseu, sepultado num lugar, quando jogaram uma pessoa que morreu, sepultaram na mesma cova, a pessoa bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Tudo isso são maravilhas de Deus, que nós, nesse século que nós estamos vivendo, o século 21, nós precisamos de viver isto. Você diz amém por isso? Mas a gente fica na nossa natureza humana, na nossa carne. Vamos ver aqui algumas coisas aqui no capítulo 8 de Romanos. Versículo 2, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou ou me livrará? Então eu já estou livre da lei do pecado. Diga, eu já estou livre da lei do pecado. Diga, eu estou livre. Por isso que Paulo falou, nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, porque eu já estou livre. Diga, eu estou livre da lei do pecado. Continuando aí. Porquanto o que for impossível à lei, por que foi impossível a lei? Porque a lei não conseguiu livrar as pessoas do pecado. O que a lei fazia? A lei fazia um paliativo. O sacerdote ia uma vez por ano, no Santo do Santo. Paulo fala isso aos Hebreus, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai embora, falando. Ia no Santo dos Santos, com o sangue de um animal, e aquele sangue era derramado em remissão do pecado, e o povo se sentia justificado até errar de novo. Depois que o povo errava de novo, se sentia de novo um miserável pecador, e ele se sentia indigno de ver as manifestações do Espírito na vida. Isso depois que João Batista veio, continuou a mesma coisa. O que o povo fazia? Batizava nas águas, saía do batismo, feliz da vida, regenerados, daqui a pouco voltava a praticar de novo as mesmas coisas, às vezes até coisas piores, aí voltava ele de novo para as águas, até o ponto de João Batista ficar nervoso com alguns deles, e dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem está dizendo a vocês que vocês indo para as águas toda hora e se batizar, vocês vão ficar livres de alguma coisa? Então, isto tudo se repetia por anos. Aí Jesus vem, diga assim, Jesus veio para trazer uma nova mentalidade. Diga, eu tenho que ter uma nova mentalidade. E você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar bem espiritualmente. Porque a nossa vida da carne humana, a nossa vida sentimental, financeira, em relacionamento, se você não estiver bem no espírito, vai ter problemas. Por isso você vê pessoas que dão sempre problemas em casa, na família, são pessoas que não estão bem com Deus. São pessoas que não têm um relacionamento com Deus, são pessoas que não vivem com Deus, que não oram, não têm contato, não vê o sobrenatural de Deus, então elas não estão bem. Se elas não estão bem espiritual, porque o homem não é um corpo que Deus colocou um espírito, o homem é um espírito que Deus revestiu com o corpo. O homem não é um ser matéria tendo experiências espirituais, o homem é um ser espirituais tendo experiências humanas. Nós somos espirituais vivendo na terra. Nós estamos, irmãos, se a mente de Cristo trabalhar perfeitamente na tua mente, nós temos um problema tremendo de adaptação. Nós estamos tendo aqui um problema de adaptação, porque a mente de Cristo está se acoplando na nossa mente, e nós estamos guerreando.
Muita gente está guerreando com a mente de Cristo, não querendo as coisas de Cristo. Aí a pessoa fica mal, não fica bem. Aí é o que Paulo falou, caminhando aonde? Caminhando na carne. Versículo 4. O fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo... O que é andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito? Como é que a nossa carne anda? Nós vivemos pelos 5 sentidos. O humano é 5 sentidos. Eu pego, eu ouço, eu vejo, cheiro e o que eu como. Então, a nossa mentalidade já está viciada. Nós já estamos viciados com esses 5 sentidos. Então, enquanto você e eu estivermos sendo dominados por eles, nunca provaremos o sobrenatural de Deus. Porque se você olha e você fica com medo daquilo que você olhou, os homens chegaram diante do mar, olharam o mar e ficaram porque um dos sentidos deles viram um problema. E quando voltaram para trás, olharam outro problema, que eram os soldados que vinham. Então eles usaram do sentido humano. Mas quem estava no meio daquele povo é o Deus Todo-Poderoso. O que está no meio no nosso meio é o Deus Todo-Poderoso, que não quer que vivamos só apenas... Não é, vou corrigir. Ele não quer que vivamos nos 5 sentidos. Ele não quer, ele quer que você seja ousado. Ele quer que você acredite naquilo que ninguém acredita. Isto que é crente. Crente que acredita em tudo que todo mundo acredita, não é crente. Oh, eu sou perdoado quando eu for batizado nas águas. É? A Bíblia diz que você foi perdoado quando Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue. Estão te ensinando errado durante anos. Então por que eles acreditam que numa água eles vão estar perdoados? Porque eles estão usando qual sentidos? Um dos 5 sentidos, estão vendo, porque alguém já acoplou dentro da mente dele, dizendo assim, ó, quando você entrar naquela água, o teu pecado vai ficar ali. Agora, a pergunta é essa, quando você erra em cima da pele ou lá dentro? Jesus falou, o que contamina o homem é o que está dentro. Então, a água não entra dentro, só quando você bebe. Mas se você lavá-la por fora, não vai mudar dentro. O que muda dentro é o poder regenerador da palavra de Deus. É o Evangelho que muda você por dentro. Se nós vivermos o Evangelho, nós vamos andar como Cristo mandou a gente andar. Em perfeita vitória. Ele falou, em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Então, se eu ando na carne, eu não consigo ver o escape. Eu sei que tem pessoas aqui, me ouvindo pela rádio, pelo Facebook, pelas redes sociais, vai me ouvindo num CD, que olha e eu não consigo ver saída para essa pessoa, eu não consigo ver saída para essa situação, não consigo ver saída para esse problema, porque está usando o quê? Um dos 5 sentidos. Isto não tem nada a ver com Deus. Deus não trabalha com os 5 sentidos. Nós que fugimos do espiritual, da manifestação espiritual, para vivermos, porque quando você abandona Deus, quando a gente abandona Deus, pastor, nunca abandonei Deus. Abandonamos sim. Quando deixamos de acreditar que pelo único sacrifício Ele me aperfeiçoou para sempre. Quando eu deixo de acreditar que nada me separa do amor de Deus. Pintou a boca de batom, separou. Botou um short, foi para a praia, separou. Jogou bola, separou. Cometeu um erro na vida, separou. A Bíblia diz que nada te separa. Os 5 sentidos que vê, falam, não, Deus não me ama mais porque eu fiz isso. Irmãos, Deus nunca deixará de nos amar, porque a Bíblia diz, quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu por nós. E agora, sendo justificado pelo seu sangue, agora você está justificado pelo sangue de Cristo.
Agora, quando Deus nos olha, Deus não consegue mais nos olhar na nossa natureza humana. Sabe o que ele vê? Ele vê um espírito igual a ele. Ele vê um espírito igualzinho a ele, mas só que ainda não conseguimos ver a sua glória, porque nos afastamos dele, atendendo os sentidos humanos. A prosperidade, a cura, a saúde, tudo isso é espiritual. E Deus quer nos proporcionar isso para a nossa vida. Deus não me predestinou desde antes da fundação do mundo para que eu seja um doente. Ele me predestinou para Ele. Ele diz que eu sou o templo do Espírito dele. Ele diz que eu sou a habitação. Ele diz que eu sou morada dele. Ele veio e varreu toda a casa. Então eu estou curado. Diga assim, eu estou curado. Diga, eu sou um abençoado com toda sorte de bênção. Nós estudamos isso no domingo. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção que vem de Deus. Numa pregação antiga eu disse, tudo que nós precisamos está nos celeiros de Deus. Está lá no armazém de Deus. Só você ir lá e pegar. Porque vocês são seus filhos, sois herdeiros. E co-herdeiro com Cristo. Somos filhos? Então nós temos que usar o direito de filhos. Senão nós ficamos como filho, dentro de uma casa com tudo, e não usamos nada igual o irmão do filho pródigo. Tinha tudo, para matar uma ovelhinha, para fazer um churrasco com os amigos, achava que ele tinha que pedir ao pai. Se eu sou herdeiro, eu não preciso pedir, eu vou lá e tomo posse, vou lá e pego. Jesus falou, tudo que é meu, é seu. Então se é dele e é meu, eu não preciso, papai, posso pegar? Papai, posso pegar? Me permite? Eu estou bem hoje para pegar? Eu me comportei direitinho? O senhor vai me deixar pegar porque eu me comportei direitinho? Não, ele não te deixa pegar das coisas espirituais, ou das coisas que você precisa, que você se comportou direitinho. Ele te deixa, ele te abençoa, porque ele já te abençoou lá atrás. Ele não é homem para que minta. Quando ele fala, ele cumpre. Não depende da tua atuação. Se você se comportar mal, você sabe que Deus te corrige, que Deus te disciplina, que você pode até ter uma morte prematura, ou seja, partir dessa terra e deixar de desfrutar de tantas coisas boas que essa terra te oferece. Oferece ou não oferece, amada? Todo mundo, muita gente reclama das coisas, mas ninguém quer morrer. A gente reclama que mora mal, que come mal, que não tem isso, que não tem aquilo, mas quer morrer, também não quer morrer. Então quer dizer que tem coisas boas, mesmo que algumas pessoas não consigam desfrutar das coisas boas, porque só fica com a sua mente carnal focada na mente, na carne. Quando você foca, Paulo disse aqui, ó, Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm a mente nas coisas do Espírito. Então quem está segundo a carne, que igreja é que está sendo formada nessa terra? É a igreja segundo o Espírito ou é a igreja segundo a carne? Segundo a carne. A igreja no Brasil e no mundo inteiro está sendo formada segundo a carne. Qual é as propostas? Venha receber isso, venha, faça assim e você recebe assim. Se você fizer assim, Deus te dá assado. Se você vem para cá, participa de 7, Deus te concede uma. Se você, então, é uma proposta carnal. Diga, carnal. Muito carnal. Vou repetir aqui. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Às vezes a gente pensa que as coisas do Espírito não está ligado ao que você precisa aqui nesta terra. Jesus falou lá em João, acho que é em Mateus 7, se não me falha a memória, 6, Mateus 6,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa aqui, Ele que acrescenta. Então as coisas não são acrescentadas pelos nossos esforços. Tem gente que está morrendo. Tem gente que tem 50 anos e parece que tem 70. Tem gente que tem 20 e parece que tem 40. Tem gente, então, sabe por causa de quê? Porque as pessoas estão numa busca pelas coisas da carne, ou seja, você não vai conseguir, você não é um carnal, você é um ser espiritual. Você tem que deixar o mundo espiritual trabalhar a teu favor. Não é você trabalhar igual um desesperado para tentar juntar. Você não precisa de tesouro, você precisa do pão nosso de cada dia. Você precisa do pão de cada dia. Porque para onde nós vamos, não vamos lavar nada. Aí você vê pessoas com 30, parece que tem 50. Com 50, parece que tem 80. Com 80, se você vê lá, eu postei lá, ontem eu fiz aniversário de casamento, você vê, eu parecia velho. Com 24 anos, parecia velho. Eu me vejo mais novo do que antes. E mais bonito também. A menina falou que a minha esposa, a pastora, sempre bonita. Verdade. Então, amados, versículo 6. Por que a mentalidade? Quer dizer, mentalidade. Irmão, guarda essa palavra. Nós estamos aqui numa sala de transformação de mente. Aqui não é vou lá, o pastor, vamos cantar muito, vamos louvar, vamos aplaudir. Irmãos, isso é muito lindo, porque nós estamos falando para Deus, louvando a Deus, cantando para Deus. Mas o mais importante de tudo que está fazendo, o que está acontecendo, quando a palavra está chegando, você está trocando de mentalidade. A mentalidade carnal está sendo substituída pela mentalidade espiritual. E quando nós conseguimos atingir deixar esta troca acontecer, você começa a ver o que você não via. Você vê, tá Eliseu, se não fala a memória, se depois me ajuda, se é Eliseu ou Elias, acho que é Eliseu, que estava sitiado onde ele estava cercado de Eliseu, né? Estava cercado de adversário. Quem tem a mente espiritual consegue ver além das paredes, consegue ver além do vento, da tempestade. Quem tem a mente espiritual consegue ver. Por exemplo, a água que afogou todo mundo no tempo de Noé foi a mesma água que levou a barca de Noé para cima. Você vê? Para um foi mal, mas para Noé foi bênção. Às vezes uma coisa que é mal para você é bênção. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então alguma coisa nessa coisa que às vezes a gente não compreende, que nos deixa meio desconfortável, se você olhar para o lado espiritual, você vai ver o Deus Todo-Poderoso se mover, sempre está se movendo, diz, de dia na coluna de fogo, à noite numa nuvem. E conosco hoje? Ele está conosco, agora Ele está em nós. Ele está em nós, e ainda põe anjos conosco, Ele põe um anjo do teu lado, mas não vejo, aí vem os 5 sentidos, você não vê, aí você não acredita, e se você não acredita, você tem medo de andar na rua. Não, será que eu tenho mesmo? Eu tenho um protetor que me guarda? Não, eu não vejo, nunca vi nada. Mas a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Diga, se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Diga, irmão, diga. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Mas isso é por causa da nossa mentalidade. Aí Eliseu falou, o menino chegou e falou, Eliseu, vamos morrer, os caras vão pegar a gente, olha quantos soldados, olha quanto adversário. Eliseu, tranquilinho. Quem está no espírito, vê o escape. Quem está na carne, quer escapar, e não vai escapar. Deus te dará o escape. A Bíblia diz, juntamente com a aprovação, Ele proverá o escape. Diga assim, é Ele que proverá o escape. Não é eu tenho que maquinar, como eu vou fazer, meu Deus,
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estava aqui hoje, falei, meu Deus, eu paguei o aluguel, passei o cheque, não tinha dinheiro. Daqui a pouco alguém depositou lá o dinheiro, falou, ó, falei, Deus proverá o escape. Viu como é que é? Eu podia falar, meu Deus, e agora? Eu dei o cheque, o senhor me vai botar o cheque, e se dinheiro não entrar, e não sei o quê, sabe? Então, isto é uma questão de mentalidade. Aí Eliseu pede a Deus, é que Paulo falou assim, Deus, que ilumine os olhos do coração das pessoas. Eliseu falou a mesma coisa, Senhor, abre os olhos do meu moço, não foi isso que ele falou? O que Paulo falou? Ilumina os olhos do coração das pessoas, para as pessoas poderem ver, não ver com um dos 5 sentidos humanos, mas ver pela fé as coisas acontecendo na vida, irmão. Irmão, eu estou vivendo um período muito, 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 muito pesado. Mas eu estou esperando algo grande da parte de Deus. Eu estou vendo que algo da parte do Senhor está chegando, por isso que estou sofrendo perseguições, estou sofrendo problemas. Estou vendo que está chegando, porque Deus está trabalhando na minha mentalidade, Romanos 8,6, porque a mentalidade carnal, qual é a mentalidade carnal? Sente um sintoma, uma dor, alguma coisa, a mentalidade carnal já pensa que é uma doença mortal. Deixa eu lhe falar uma coisa, você pode até não acreditar, mas eu vou lhe falar assim mesmo. Não tem doença mortal. Quem mata é Deus. Não tem doença mortal. Não tem doença mortal. Quem dá a vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Então não tem doença mortal. Um câncer mortal e não sei o que. Era mortal. Uma dor de cabeça era mortal. Depois não é mais. Gente morrendo de pressão alta hoje. Milhares de pessoas andam pela rua com pressão alta, tomando o seu remedinho e ficando andando por aí. Então, é uma questão de mentalidade. Por isso que Paulo diz, ó, versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida, na outra Bíblia, porque a mentalidade carnal, estou vendo, estou vendo as águas, enquanto ele estava olhando para a voz, Jesus falou assim, ó, vem, e ele foi pela voz, pelo poder da palavra de Jesus, ele foi. Mas quando ele parou e entrou com a mentalidade carnal, a mentalidade carnal despertou os sentidos. É isto que nos assusta. Você sabe o que nos assusta? É a nossa mentalidade carnal. Oh, escutei isso, vai cortar alguém no emprego. Aí a mentalidade carnal começa. Meu Deus, eu fiz uma prestação de 10 meses, meu Deus, e agora, como vai ser? Então você já arrumou mais do que um problema não foi só o problema de ser cortado do emprego, já está preocupado que não vai pagar, e não sei o quê. Então a mentalidade carnal, ela faz assim, ela te rouba a vida, e quem vive nela, Paulo disse que está vivendo para morte, mas a mentalidade espiritual, diga, mentalidade espiritual, é vida e paz. Deixa eu ver na outra Bíblia. Vida e paz. Então, vamos deixar com que esse Espírito que habita em nós, ele habita na tua vida. O Espírito de Deus habita na sua vida, irmão. O Espírito do Senhor mora na sua vida. É Ele que nos guia, é Ele que nos consola. Pastor, então nós estamos aguardando a redenção do corpo, mas mesmo ainda que o corpo ainda não foi transformado num corpo de glória. O que é essa transformação? Eu vou poder viver o que com essa transformação? Nada. Quando ele for transformado, nós vamos morar com Deus, acabou tudo. Nós temos que viver algo sobrenatural com esse corpo abatido. Esse corpo abatido, ele tem que ficar na dele e se sujeitar à lei do espiritual, porque você é um espírito perfeito, irmãos. Você é filho de um Deus
Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, debaixo da terra. Diz que Ele é Senhor do céu, Senhor da terra, é Senhor debaixo da terra. Ele criou principado, potestade, poder, domínio, dores, força tenebrosa. Tudo foi Ele que criou. Tudo veio por Ele, por intermédio dEle. E a Bíblia diz que tudo serve a Ele. Ele tem o controle do vento, da chuva, do tempestade, do terremoto, tem o controle de demônios, tem o controle de... E controle de demônio Ele deu para a igreja. Ele falou, no meu nome, expulsarão quem? No nome dEle. Não é no teu nome. Não, pastor, eu preciso de estar, sabe, eu preciso de estar em jejum e oração. Não, amado. Ele não falou isso, ele falou, no meu nome. Porque no nome de Jesus, a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo. Então, qualquer nome que estiver aqui, e você usar o nome de Cristo que está acima, o que está sendo o nome de Jesus vai achatar as coisas que vierem. Mas você tem que ter a Bíblia na boca. Você tem que ter a palavra na boca. Porque se nós não tivermos o Evangelho na nossa boca, nós vamos sair repetindo o que o mundo repete. Vai morrer do Covid-19. Já tem 6 meses. Tem gente que... quanto tempo? Já tem, nem sei quanto tempo, mas tem 6 meses, né? Quase 6 meses. Eu vou morrer. Não morreu ainda. Vou morrer, vou pegar, quase pegou. Já pegou, você já até pegou e já ficou bom e você nem sabe de nada. E a pessoa está aí assustada. A mentalidade carnal. Se eu pegar, eu vou morrer. Se eu pegar, vou morrer. Se eu pegar, não vai morrer, porque a morte e a vida é Deus. Deus, quem deu a vida? Quem pode tirar? Pastor, não, um ônibus vai passar, vai matar, o ônibus matou aquela pessoa. O ônibus não matou, Deus usou aquela situação. Paraquedas do rapaz não abriu, caiu, esborrachou, morreu. Tadinho, né? Deus usou aquela situação. Então Deus, e tem outros que acontece a mesma coisa e saem vivinho. Por quê? Porque não chegou a hora, o tempo, cada um tem um tempo determinado por Deus. Davi orou bonito, ele falou, todos os nossos dias estão todos contados, nenhum deles ainda existia. Então, o meu dia, qual é o meu tempo aqui? Não sei. Por eu não saber, o que eu faço? Cuido do templo do Espírito. Porque se a gente souber o dia, é igual a vinda do nosso Senhor. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Nós sabemos sim os sinais. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas nós perceberemos através dos sinais. E cada dia que você vive, você vê os sinais. Estamos vivendo isso? Você está percebendo os sinais? Então, quando você vê completar todos os sinais, aí você vai falar, aí ele vem. Mas enquanto um sinalzinho aqui, outro ali, outro lá, e ainda tem muitos sinais ainda para acontecer, para a volta do Senhor, porque Paulo falou que Cristo aparecerá a segunda vez. Diga, segunda vez. E Paulo falou também que transformará o corpo de humilhação. Paulo falou também que vai transformar num corpo de glória. Para que o corpo de glória? Para viver com o Senhor. O corpo de glória não é para viver aqui na terra, ir no shopping. Para que você quer shopping com o corpo de glória? Não é viver com Deus, voltar para o estado angelical, ficar lá louvando, adorando, enquanto uns vão ficar no tormento eterno, e nós vamos para o estado original, louvando e adorando ao Senhor eternamente. Então Paulo diz, consolai com essas palavras, a redenção do nosso corpo, breve vai acontecer. Versículo 7. Portanto, a mentalidade carnal, na outra Bíblia diz assim, por isso o pendor da carne, na outra diz, portanto, a mentalidade carnal, ela é o quê? Ela é o quê? Inimizade contra Deus. Você quer ver uma pessoa que está em inimizade contra Deus? É uma pessoa que é um cristão e só vive dos 5 sentidos.
Não, igual o Tomé, né? Eu só acredito. Ele estava usando o quê? Um dos sentidos. Jesus falou, aí Jesus atravessa, olha o corpo que nós vamos ter. Jesus atravessa pelas paredes, não entrou pela porta, ele entrou pelas paredes, estendeu a mão, um corpo glorificado é assim, ó, toca, sente e passa pela parede sem substância nenhuma. Esse é o nosso corpo que vai acontecer, nosso corpo de glória. Então, Tomé, não, ele ressuscitou, eu quero ver. Igual vai lá os meninos andando no caminho de Emaús, chorando, minguando, né? Vão lá contando a história. Tadinho, ele morreu. Puxa, tadinho. Aí está Jesus no meio deles. O que está acontecendo aí, rapaziada? Não, ele não sabe não, rapaz. Ele morreu, Jesus morreu, não sei o quê, papapá, choraminguando, Jesus lá do lado deles. Mas você não sabe o que diz as Escrituras? Que ele teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Você não sabe, as pessoas ficam com medo da vida porque eles não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra. Eles acham que Deus vai falhar. Se Deus não falhou lá atrás, Deus não falhou nunca e nunca falhará, irmãos. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Diga, Deus nunca vai falhar. Olha o irmão, diga, Deus não vai falhar com você. O que falha é o que, pastor? É a minha mentalidade carnal. Eu começo a olhar para circunstâncias. Não vai mudar nunca. Eu digo que não vai mudar nunca. Tem pessoas que a gente diz, né? Quantos já disse isso? E não vai mudar nunca. Mas quem é que muda? É Deus que muda, não é Deus? Quem olhava Paulo dizia o quê? Eita, vai mudar nunca. Ele mudou ou não mudou? Não mudou. Ele não mudou. Deus que mudou a vida dele, amado. Então a gente não tem a capacidade de mudar. É Deus, quando entra através do seu Espírito e através da sua palavra, Ele que começa a causar essa mudança. E essa mudança você começa a ver o sobrenatural se manifestar no natural. Aí você começa a dizer, verdade, Deus existe. Você sabe os crentes que não acreditam em Deus? São crentes que não têm experiência com Deus, não vê nada, não vê um milagre, não vê nada. Ou vê e nem percebe. Às vezes Deus já te livrou de tantas situações, você nem percebeu, e você até hoje não glorifica Deus. Todas as vezes que eu saio na rua e volto para minha casa, eu sei que foi Deus que me levou e me trouxe de volta. Eu sei que se eu fizer isso sozinho, talvez eu não volte mais. Irmãos, nós vivemos debaixo de pressões. Tem forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, que te odeia, que quer acabar contigo, quer acabar com a tua família. Só não acaba porque você tem uma marca chamada marca de Jesus Cristo. Você tem o sangue de Cristo, tem a palavra de Cristo, tem o testemunho de Cristo, e você tem Cristo saindo pela tua boca. Você diz, não! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, vamos ficar com a palavra? Vamos? Vamos ficar com a palavra? Vamos ficar com a palavra? Quantos vão ficar com a palavra? Vamos ficar de pé.